E aí pessoal, bem-vindos aqui de volta ao canal do Kablan. E nessa videoaula vamos resolver aí o caderno do aluno da segunda série do ensino médio, página 28, tá? Segundo bimestre, tema 5, determinante de uma matriz e algumas aplicações. Vamos começar aí com a atividade 39. Encontre o valor dos determinantes das seguintes matrizes. Então você tem aqui a matriz A, é uma matriz, duas linhas, duas colunas, é uma matriz do tipo 2 por 2. Tá? E o determinante desse tipo de matriz aí é o seguinte: você vai ter lá determinante da matriz A, que é expresso aí entre barras, né? Os elementos aqui, determinante fica entre uma barra, duas barras. Então nós temos aqui, o A11, o A21, o A12 e o A22. Esses aqui são os termos da matriz, né? Os elementos da matriz. Esses são os elementos da matriz. Então, nesse caso aqui, o determinante vai ser o produto, né? A11 vezes A22 menos A12 vezes A21, tá? Em outras palavras, o determinante da matriz é o produto, né, dos elementos aqui da diagonal principal menos os elementos aqui, o produto dos elementos da diagonal secundária, tá? Então você tem aqui esse produto, certo? E você vai subtrair desse outro produto aqui, que é a diagonal secundária. Então tá aí, essa é a fórmula, tá? Esse vezes esse menos esse vezes esse, tá aqui. Então vamos aplicar isso daqui no exercício. Então na letra A nós temos o seguinte: meio vezes 8, então o determinante ali da matriz A vai ser, diagonal principal é meio, que multiplica 8, menos 0,3, que multiplica 3. Meio vezes 8 equivale a dividir o 8 por 2. Então aqui nós temos 4 menos 3 vezes 0,3. 3 vezes 3 é 9. Só que aqui tem uma casa depois da vírgula. Então é uma casa completa com zero. 4 menos 0,9 vai dar aí 3,1. Então, o determinante da matriz A é 3,1. Tranquilo? Só aplicar aqui essa definição. Fazer o exercício aqui, o B. O B, você vê que foi dado a lei de formação da matriz, mas não tem a matriz, tá? Então vamos ter que encontrar primeiro os termos da matriz e depois calcular o determinante. Perceba que eu chamei de B, né? Para diferenciar, que essa daqui já é A. Então eu chamei essa de B, mas no exercício as duas estão como A, matriz A. Então na matriz B vamos encontrar os elementos, Os elementos da matriz será B, I, J. I é a linha, J é a coluna. Matriz do tipo 2 por 2, então é do mesmo tipo dessa. E a lei aqui dos elementos, cada elemento da matriz vai ser número da coluna mais o número da linha. Linha mais coluna. Então lembra, nós temos uma matriz B, que vai ser dada por B1, 1, B2, 1, B1, 2, B2, 2, tá? Que são os elementos da nossa matriz. Vamos calcular agora cada um desses elementos aí. Então o B11, o I é 1 e o B também é 1, tá? Então aqui estão os valores, né, de I e J. Linha e coluna. Você tem que pegar esses dois valores e somar.
Então aqui o B11 vai ser o 2. O B12 será igual a 3. O B21 será igual a 3. O B22 será igual a 4. Então tá aqui os 4 elementos aqui da nossa matriz. Muito bem, então os elementos da nossa matriz são 2, 3, 3 e 4. E o determinante, como é que fica? O determinante da matriz B vai ser igual a barra, nós temos aqui o 2, o 3 e o 4, certo? Então, diagonal principal, o produto, menos diagonal secundária do produto. Então, o determinante aqui da matriz B vai ser igual a 2 vezes 2, 2 vezes 4, 8, menos 3 vezes 3, que dá 9. Então, nós temos que o determinante da matriz B é igual a menos 1, certo? Então, menos 1 é o resultado do item B. Beleza? Vamos para o próximo aí, atividade 40. Muito bem, agora aqui na atividade 40, então vamos calcular o determinante dessa matriz aqui, ó. Perceba que nas alternativas lá você vai ter as expressões, né, que representam o determinante, tá? Eu não coloquei aqui para poupar nosso tempo, mas o que temos que fazer aqui é calcular o determinante utilizando aí a regra chamada regra de Sarros, né? Então nós temos aqui, primeiramente, analisar a matriz, ó, uma matriz quadrada do tipo 3 por 3, não é? Então, matriz quadrada de ordem 3, tá? 3 linhas, 3 colunas. Então, é 3 por 3. Então, quando que uma matriz ela é quadrada? Quando ela tem a mesma quantidade de linhas e colunas, tá? E o determinante, como é que a gente representa? Então, a gente representa o determinante de uma matriz colocando aqui os elementos entre duas barras. Então, aqui nós colocamos os elementos. Tá? E aí, ó, a regra de Sarros diz o seguinte, para a gente calcular aqui a matriz, para ficar mais fácil, nós vamos repetir aqui as duas primeiras colunas, tá? Então vamos colocar aqui os elementos das duas primeiras colunas aqui do lado, ó. A, D e G, B, E e H, tá? Dessa forma aí, nós conseguimos o quê? Calcular aqui, ó, o produto, né, das diagonais, ó. Nesse sentido aqui, a gente diz que é diagonal o quê? Principal, tá? Então aqui o primeiro produto é A e I. Então fica A vezes E vezes I, ok? Então o produto é positivo. Agora aqui na segunda diagonal, nós temos o produto BFG. Então ficou mais BFG, tá? Lembrando que não precisa colocar aqui o pontinho de multiplicação, tá? E aqui na diagonal é o mesmo sentido, né? Então ficou CDH mais CDH, tá? Então esse aqui no sentido da diagonal principal. Agora nós vamos ver no sentido da diagonal secundária. Então, nesse sentido aqui, ó, diagonal secundária, nós temos que ter o cuidado de inverter o sinal, tá? O sinal do produto. Então, aqui ficou CEG, CEG, negativo, tá? Aqui, nós temos AFH, negativo também, ó. AFH. E por último aqui, nós temos BDI,
BDI negativo, BDI. Então tá aí, esse é o resultado do determinante. Então você pode colocar lá que o determinante da matriz A é igual a essa expressão aqui. E aí você vai obter essa expressão, né? Não vai estar na mesma ordem, mas não tem problema. Você vai ter que encontrar aqui qual que tem essas trincas aqui, ó. A e I. Veja aqui. A e I tem na A, na B e na E. Depois de AI tem BFG. BFG tá aqui, ó, na A. E o DCH. DCH tá na A também. Tá? Não tá na mesma ordem, tá? Mas tá lá. Que é o produto. E a mesma coisa aqui. Então, a resposta aqui, letra A. Ok? Essa é a alternativa correta. Deixa eu copiar aqui a alternativa. Então, na letra A você tem aqui, ó, A e I, mais DCH, mais BFG, menos CEG, menos BDI, menos AFH, tá? Só para você comparar, ó. Então aqui, A e I, DCH, DCH, BFG, BFG, certo? E aqui no negativo, ó, CIG, BDI e AFH. Tranquilo? Então essa aí foi a regra de Sarros. Muito bem, aí que a atividade 41 da página 29. Uma pesquisa foi realizada com um grupo de 500 crianças de 3 a 12 anos de idade. Para esse grupo, em função da idade X da criança, conclui-se que o peso médio P de X em quilogramas era dado pelo determinante da matriz A, em que a matriz A é essa daqui, com base na fórmula P de X igual ao determinante de A, determine. Então, ó, P de X é o polinômio que vai nos dar essas informações aqui, ó. Eu entro com a idade, ele nos fornece o peso, tá? Peso médio. Então já deu a dica aqui que a gente vai montar o polinômio a partir do determinante. E como é que a gente calcula o determinante? Para economizar tempo, já vou transformar essa matriz aqui no determinante, ó. Simplesmente o quê? Eliminando aqui esse colchete, deixando somente barras. Então nós temos agora o quê? O determinante, tá? E para calcular o determinante você já sabe. Você repete as duas colunas aqui do lado, ó, utilizando a regra de Sarros, né? Nós vamos resolver aqui utilizando a regra de Sarros. Repete aqui as duas colunas aqui do lado. E aí nós multiplicamos no sentido das diagonais. Então nós temos aqui, ó, diagonais principais nesse sentido aqui. Então veja que aqui nós temos um elemento igual a zero. Quando isso ocorre, esse elemento anula o produto, tá? Aqui da diagonal. Mesma coisa aqui, ó, nós temos um elemento igual a zero. Então, o produto vai ser zero. Nessa última diagonal aqui, nesse sentido, nós temos 1 vezes 3 vezes 2. Isso aí vai dar 6, positivo, tá certo? Agora temos que fazer do outro lado. Do outro lado, então, nós temos aqui, ó, aqui vai dar 0, ok? Esse produto aqui vai dar 0. Esse produto aqui vai dar menos 1 vezes menos x dá menos x, vezes 2 vai dar menos 2x, só que nesse sentido aqui nós temos que inverter o sinal, então vai ficar apenas 2x, tá? Ficaria menos 2x, porém aqui tem regra de sinal. E nessa última aqui, nós teremos menos 1 vezes 3, menos 3 vezes 2 terços. Menos 3 vezes 2 terços vai dar 2, né? Esse 3 cancela com esse, vai dar 2 negativo, porém desse lado fica positivo. Então nosso polinômio é esse daqui, ó. Vamos reescrever esse polinômio. Então o P de x, que é igual ao determinante, o determinante é 2x mais 2 mais 6, certo?
2 mais 6 podemos colocar como sendo 8, né, que é a soma. Então nós temos a versão final do polinômio 2x mais 8. Então, com esse polinômio aqui, nós conseguimos resolver o item A e o item B. No item A, nós temos o x, não temos o peso. Então vamos calcular, colocando o 7 no lugar do x, e calcular o valor do polinômio nessa situação aí. Então, ó, para o polinômio com x igual a 7, nós temos 2 vezes 7 mais 8. Portanto, aí o P de 7 vai ser igual a 2 vezes 7, 14, mais 8. Nós temos, então, 22. Então, é 22 quilogramas o peso médio de uma criança aí com 7 anos, tá? Então, esse aqui é o item A. Para fazer o item B, ao contrário, nós temos o valor do peso e não temos o valor da idade. Então, nós vamos calcular aqui a idade agora. Então, no item B, nós vamos calcular a idade. Então, nós temos o seguinte, 30 quilos é o peso, né? Então, o P de x é 30, aqui vai ser 2x mais 8, certo? Número para um lado, letra para o outro, 30 continua aqui, o 8 vem com sinal trocado, e nós temos aqui uma equação do primeiro grau, 30 menos 8 dá 22, isso aqui é igual a 2 vezes x. 2 está multiplicando, passa dividindo, nós concluímos então que o x é igual a 22 dividido por 2, portanto o x é igual a 11. Então a criança de 11 anos pesa em média aí 30 quilos. Tranquilo? Então essa foi a atividade aí 41. Vamos para a atividade 42 agora, na sequência. Muito bem, então a atividade 42 da página 29, ele pede para você voltar lá na página 25 e resolver os sistemas aí da atividade 32 utilizando a regra de Cramer, tá? E a regra de Cramer basicamente é o seguinte, você vai representar o sistema através de uma matriz, tá? Uma matriz incompleta, por quê? Porque você não vai colocar a coluna com os termos independentes, vai colocar apenas os coeficientes aqui das incógnitas, tá? Por isso que é uma matriz incompleta. Montou a matriz incompleta, você vai então calcular o determinante dessa matriz. Calculou o determinante dessa matriz, você monta uma outra matriz substituindo uma coluna de cada vez pelos termos independentes. Se você substituir a coluna do x aqui pelos termos independentes, você vai ter, né, a solução do x, vai encontrar o valor do x. Se você substituir aqui, vai encontrar o valor do y e aqui o valor do z, tá? Tudo isso através do determinante. Por exemplo, montou a matriz incompleta, calculou o determinante. Vamos chamar de determinante A. Depois você montou uma outra matriz incompleta, substituindo a coluna do x pelos termos independentes. Vamos chamar essa matriz de AX. Calcula o determinante de AX e faz a razão. Determinante de AX dividido por determinante de A. E aí você vai ter o valor do x, tá? E assim com as outras incógnitas também, que a gente vai ver aqui no método, na prática, né? Então vou dar um nome para a minha matriz incompleta do sistema, vou dar o nome de A. Então vai ser a nossa matriz A. Colocar apenas os coeficientes, lembrando que quando não tem número, o valor é 1. Quando não tem número na frente da letra, vale 1, tá? Só para não esquecer. Então aqui nós vamos colocar o 1, o 2 e o menos 3. Esses valores é que chamamos de coeficientes, são os números que acompanham as letras. Aqui, ó, menos 2, 1, menos 14. Aqui é o 2, 1 e o 19. Ok? Então, essa aqui é a nossa matriz incompleta. Vamos calcular o determinante dessa matriz aqui, tá? Da matriz A. Então, o determinante de A vai ser 1, 2, menos 3, menos 2, 1, menos 14, 2, 1 e 19. Lembrando que para calcular o determinante, nós
colocamos essas duas linhas aqui do lado, né? Repetimos esses elementos aqui do lado. Ou seja, vamos colocar aqui o 1, o 2 e o menos 3, o menos 2, o 1 e o 14 negativo, né? E depois a gente multiplica aqui no sentido das diagonais. Então nós temos aqui, no sentido das diagonais, né? Diagonal principal aqui, ó. Nós teremos então 1 vezes 1 vezes 19 vai dar 19, certo? Aqui, ó, menos 2 vezes 1, menos 2 vezes menos 3, vai dar 6 positivo, ok? E por último aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 14, podemos fazer assim também, ó, 2 vezes 14 dá 28, vezes 2, 56, negativo aqui, menos 56, tá? Esse no sentido da diagonal principal. No sentido da diagonal secundária, nós temos só que tomar cuidado de inverter o sinal do resultado, né? Então aqui vamos começar por essa daqui, ó. Então nós temos aqui menos 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 19, né? Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 vezes 19 vai dar, vamos ver aqui, ó, 4 vezes 9 dá 36, vai o 3. 4 vezes 1, 4, com mais 3, 76, negativo, não é? Mas aqui vai ficar positivo porque tem regra de sinal. Aqui nós temos 1 vezes 1, 1 vezes 14, vai dar aí menos 14, correto? Só que aqui, regra de sinal, então vai dar 14 positivo. E por último aqui nós temos, ó, 2 vezes 1 vezes menos 3, daria menos 6. Porém, tem regra de sinal, vai ficar 6 positivo. Agora nós somamos aqui tudo isso e obtemos aí o valor do determinante det A, tá? Então vamos lá, ó. 6 com 6, nós temos 12, tá? Vamos começar com esse 76 aqui, ó, tá mais fácil. 76 tira 56, vai ficar 20, ok? 20. 20 com mais 19, 39. 39 com mais 6, 45. 45 com mais 6, 51. 51 com mais 14 dá 51, 55, 60, 65, tá? Então tá aqui, ó, determinante aqui, o det A, 55. Vamos guardar aqui essa informação e calcular os outros agora. Então, det A é igual a 65. Tranquilo? Agora a gente vai calcular os outros determinantes, né? Montando aqui a matriz, mas não vou montar a matriz de novo, tá? Já vou colocar no determinante. Aliás, vou montar a matriz sim, porque para você não ter dúvida, né? Então agora a gente vai fazer o quê? Ó, montar uma matriz incompleta substituindo a coluna do x pelos termos independentes. Como a gente vai substituir a coluna do x, nós vamos chamar a matriz de AX. Então nossa AX vai ser 4 menos 1 e 63, tá? Então perceba, aqui a coluna que tinha os coeficientes do x, agora vai ter quem? Esses aqui, ó, são os termos independentes. O resto você repete. Menos 2, 1, 14 negativo, 2, 1, 19. Então essa é a matriz. Vamos calcular agora o determinante. Det AX. Então, det AX vai ser o quê? Ó? Barra 4 menos 1, 63, menos 2, 1, menos 14, 2, 1 e 19, certo? No dispositivo aí, utilizando aí o sarros, né? Nós vamos o quê? Ó, repetir essas duas colunas aqui. 4 menos 1, 63, aqui menos 2, 1 e menos 14, e vamos efetuar aí os produtos.
Então nós temos aqui, ó, nesse sentido aqui, da diagonal principal, 4 vezes 19 vai dar 76. Positivo, que menos 2 vezes 63 vai dar 126. 126 o quê? Negativo por causa desse sinal aqui, ó, 126. E aqui por último, nesse sentido, nós temos 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 14, ó, menos com menos dá mais, 56. Tá? Agora no outro sentido lá, no outro lado nós teremos aqui então, vejam só, vamos começar por essa daqui, ó. Menos 2 vezes menos 1 dá 2, né? 2 vezes 19 vai dar o quê? 38. 38 negativo, não é isso? Menos com menos dá mais. Aqui, nesse sentido, nós temos que inverter o sinal, tá? Lembrando que o sinal desse cara aqui é positivo. Daqui para cá, ó, 4 vezes 14 vai dar aí 56, não é isso? 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 56. Positivo ou negativo? Ó. Positivo porque aqui era negativo. Desse lado inverte o sinal. Por último aqui nós temos, ó, 2 vezes 63 novamente. 2 vezes 63 vai dar aí 126. Negativo. Então o determinante aqui da matriz AX ficou como? Vamos somar tudo isso daí, ó. Nós temos então 252 negativo, tá? Com menos 38. Só, né? Então vai ficar o total aqui negativo, vai ficar 10 vai 1, 9, 290 negativo, tá? Para subtrair o que, ó? 56 com mais 76 com mais 56. Então nós temos 56 mais 76, tudo positivo. 3 vezes 6, 18, vai 1. Aqui 10, 11. 11 com mais 7 vai dar 18. É isso? Aqui, opa, que é 2 vezes 14, né? Ó, 2 vezes 14. Você tem que prestar muita atenção aí nesses cálculos aí, velho. Então, 2 vezes 14 é 28. 28, as continhas besta, né, mano? Que faz a gente errar aí, ó. Então, tem que prestar muita atenção na hora de resolver aqui o determinante, né? Então, aqui era 28. Aí já muda, né? Aí já muda aqui, ó. Quem mais tá errado aqui? Só isso? Tá. Então aqui, ó, 6 com mais 6 dá 12. Com mais 8 dá 20, vai o 2. Aqui, 5. 7 com mais 7 vai dar 14. Com mais 2, 16, 160. 290 tira 160, vai sobrar o quê? 130, não é isso? Então, ó, 290 menos 160, 0, 3, 1, 130 negativo, porque esse aqui é maior, né? Então, finalmente, nós temos aqui que o determinante aqui é menos 130, tá? Então, det AX é igual a 130 negativo. Então, com esse determinante ali, a gente consegue calcular quem? O x. Então, vamos calcular o x utilizando aí a regra de Cramer, tá? Que diz o seguinte, ó, que o x vai ser igual a razão entre o determinante da matriz incompleta AX dividido pelo determinante da matriz A. Então, nós temos aqui, ó, menos 130 dividido por 65, que dá exatamente igual a 2 negativo. Então, x é igual a menos 2, tá?
Então aí nós temos aqui o valor do x. Vamos calcular agora o y. Para calcular o y, nós vamos então montar uma matriz que eu vou chamar de AY, que vai ser o quê? Nós vamos copiar aqui os elementos, substituindo aqui a coluna do y pelos elementos aqui, pelos termos independentes, tá? Então vai ficar 1, 2, menos 3, e aqui vai vir quem? Os termos independentes, que é o 4, o menos 1 e o 63. Aqui é 2, 1 e o 19. Ok? A gente substituiu aqui a coluna do y pelos termos independentes. Então vamos calcular agora o determinante dessa matriz aqui, ó. Vamos então, ó, repetir esses dois ali do lado. Então vai ficar 1, 2, menos 3, 4, menos 1, 63, tá? Então vamos então multiplicar agora o sentido da diagonal principal aqui, ó. Diagonal principal nós temos menos 1 vezes 19, vai dar menos 19. Aqui nós temos 4 vezes 3 dá 12, menos 12. E aqui nós temos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 63, então vai dar 252, certo? 4 vezes 3 dá 12 e vai 1. 4 vezes 6, 24, mais 1, 25. No sentido da diagonal secundária, nós teremos aqui, ó, 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 19 vai dar menos 256, 252, né? Não é isso? Vamos ver aqui, ó. 8 vezes 9. 8 vezes 9 dá 72. Fica o 2, vai o 7. 8 vezes 1, 8. Com mais 7, 15, né? 15. 152. Aqui vai dar 15. 152, hein? É isso? Exatamente. Agora aqui, ó. 1 vezes 1. 1 vezes 63. Aqui deu negativo, né? Aqui vai dar 63 também. Negativo também. E aqui, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 3 dá 6 positivo. Só que aqui fica negativo. Prontinho, agora é só juntar aqui essas coisas, somar tudo, nós temos o determinante aqui da matriz AY. E aí depois a gente faz aqui a razão e encontra o Y. Vejamos então aqui, ó, 256 menos 252, né? Menos 152 vai dar 100 positivo. 100 positivo, tá? Agora o resto é tudo negativo, ó. Então aqui já foi. Sobrou 100 positivo. Então nós temos aqui 63, mais 12, mais 19, mais 6. Tudo negativo isso daqui. Então nós temos aqui, ó, 15 com mais 5 dá 20, vai 2. Aqui 8, 9, 10, 100. 100 negativo. Então 100 menos 100 vai dar 0. Portanto, ó, o determinante aqui deu 0. Logo, o y é a razão entre o determinante AY sobre o determinante de A, sendo que o determinante de A deu 65, mas esse aqui deu 0, né? Então, 0 sobre 65. Logo, nós temos que o valor de y vai ser igual a 0. Tá? Certo? Então, já tem o x e tem o y. Agora, vamos calcular o z. E como é que faz? Mesmo esquema, só que agora ao invés de
copiar a coluna dos coeficientes aí do Z, a gente vai substituir pelos termos independentes. Então já deu para você aprender, não é? Então, agora nós temos uma matriz aqui que eu vou chamar de AZ, formada como? Com os elementos 1, 2, menos 3, coluna do Y, menos 2, 1 e menos 14. E aqui na coluna do Z nós vamos colocar os termos independentes, que é o 4, 1, negativo 63. Certo? E a gente calcula o determinante dessa matriz aqui. Determinante de AZ vai ser 1, 2, 3, menos 2, 1, menos 14, 4, menos 1, 63. Tá? Mesmo esquema, repete ali as duas primeiras colunas do ladinho. Então fica aqui o 1, o 2 e o menos 3 aqui. O menos 2, o 1 e o menos 14 aqui. E começa a brincadeira, né? Você vai aqui no sentido da diagonal principal. Nesse sentido aqui, ó, nós temos 63. Nesse sentido aqui, nós temos 2 vezes 3, 6. 6 negativo. Menos 6, né? E aqui, por último, nesse sentido, nós temos 2 vezes 4, 8. 8 vezes 14. 8 vezes 14 vai dar... Fizemos essa... Caramba, fizemos essa conta aqui em algum lugar, né? 8 vezes 14, deixa eu ver. Não tem. Mas aqui é o seguinte, ó. 4 vezes 8 dá 32. Fica o 2, vai o 3. Não é isso? 8 vezes 1, 8. Com mais 3, 11. É isso? Vamos ver de novo, ó. 8 vezes 4, 32 vai o 3. 8 vezes 1, 8. Com mais 3, 11. 112. 112 negativo aqui, ó. Porque tem sinal aqui. Certo? Então, 112. 122, né? 122. Olha essa. Caramba. É 112, não é isso? Ó. Então vamos lá, de novo. Ó. 8 vezes 4, 32 vai o 3. 8 vezes 1, 8. Com mais 3, 11. 112. Pronto. No sentido aqui contrário, nós temos o seguinte, ó. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 vezes 63 vai dar 4 vezes 3 dá 12, vai 1. 4 vezes 6, 24, com mais... 4 vezes 6, 24, com mais 1, 25. Certo? 252, como devia estar, né? Que deu aqui também, ó. 4 vezes tá aí. Só que aqui é negativo. Aqui deu negativo, né? Então fica positivo mesmo. Deu negativo por causa desse sinal aqui. Aqui nós temos 1 vezes menos 1. Dá menos 1. Menos 1 vezes 14 dá 14 positivo. Só que aqui fica negativo. E aqui nós temos 4 vezes 1, 4. Vezes menos 3, menos 12. Só que aqui vai ficar positivo porque tem que inverter. E aí é só somar tudo, né? Somando tudo aqui nós temos o valor do determinante da matriz agora. Então ficou aqui menos 118, né? Esse aqui com esse daqui, ó. Menos 118. 18 com 14 vai dar 122, 132, ó. Então já tem 132 negativo. Então menos 132 com mais, vamos ver, ó. 12 com 252 com 63. Então nós temos aqui 252 mais 12 mais 63. Vai dar quanto, ó? 2 mais 3 dá 5, com mais 2 dá 7, não é isso? Ó, 2 mais 3, 5, com mais 2, 7. Que vai dar 6, 6, 12. Vai 1. 327. Então 327 positivo, né? Para tirar aqui 132. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Essa continha aqui mesmo. 327 menos 132. Aqui vai dar 5. Que não dá, emprestou. 12 tira 3, fica 9.
Aqui 2 tira 1 fica 1, tá? 195. Então aqui deu 195 positivo. Ok? Como é que fica o Z então? O Z fica a razão entre o determinante, esse determinante e o determinante da matriz A. Então o Z é igual a determinante AZ dividido pelo determinante A. Portanto, o Z vai ser igual a 195 dividido por 65, tá? Isso aí vai dar um Z igual a 3, né? Se fizer essa conta aqui, você vai ter um Z igual a 3. Portanto, ó, vamos apresentar a solução aqui desse sistema, tá? Para finalizar, ó, vamos colocar a solução então. Então a solução, conjunto de solução vai ser aqui, ó. Vai ser igual a x menos 2, y 0 e o z 3, tá? Tá aí a solução, essa trinca aqui é a solução do nosso sistema. Tranquilo? Então você percebeu que agora os exercícios são bem longos, né? Demanda aí muita atenção para você não errar. Eu sempre erro aqui as continhas aqui porque tem que ter uma certa concentração e me falta bastante. Muito bem, agora o item B. Tá? Lembrando que esses sistemas aqui estão lá na página 25, tá? Na atividade 32, que ele pede para a gente ir lá na atividade 32 e resolver os sistemas utilizando aí a regra de Cramer. Muito bem, então vamos lá fazer aqui essas atividades. Então é sempre tudo igual, as etapas, né? Vamos representar aqui montar a matriz incompleta do sistema. Tá, vou chamar aqui essa matriz de matriz B. Então nós teremos aqui uma matriz B formada por os coeficientes 1, menos 3 e 5, 2, menos 4 e 3, menos 3, 1 e menos 10. Tá? Montou a matriz, vamos calcular o determinante dessa matriz. Determinante da matriz B vai ser o quê? Vou colocar aqui embaixo, né? Vou colocar aqui embaixo para economizar espaço. Então, determinante da matriz B, 1, menos 3 e 5, 2, menos 4 e 3, menos 3, 1 e menos 10. Então você vai repetir aí as duas primeiras colunas aqui do lado. 1, menos 3 e 5, 2, menos 4 e 3. Repetiu aí, só sair multiplicando agora aqui no sentido das diagonais. Então nós temos aqui, nesse sentido aqui, ó, menos 4 vezes 10 dá 40. 40 positivo, hein? Aqui, ó, 2 vezes 5, 10. Menos 3 vezes menos 3 dá menos 9. Menos 9 vezes 3 dá 27, positivo. Certo? Então, agora, no sentido da diagonal secundária agora, hein? No sentido da diagonal secundária, nós teremos, começando por aqui, ó, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 vezes menos 10 dá 60 positivo, porém desse lado vai ficar negativo. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3, 3. Desse lado fica negativo. Menos 3 vezes menos 4 dá 12 positivo, né? Vezes 5 dá 60 positivo. Desse lado vai ficar negativo. Somou tudo, nós teremos aí o determinante. Então vejamos, ó. 60 mais 60 vai dar 120. 120 mais 3, 123. Então nós temos aqui, ó, 123 negativo com mais 40, 60, 50, né? Ó, 67, 77. 77. Isso aqui vai dar quanto? Então 123 menos 77. Vamos fazer a conta, né? 123 menos 77.
3 não dá, pedi emprestado ficou 1. 13 tira 7 vai ficar 6. 1 não dá, pedi emprestado ficou 0. 11 tira 7 fica 4. Então aí deu 46 negativo, hein? Menos 46, tá? Esse é o determinante det B. Deixa eu colocar aqui, ó. Então o determinante da matriz B deu menos 46. Certo? Se tudo estiver certinho aqui, não tiver nenhum erro, esse é o determinante. Menos 46. Agora vamos começar a brincadeira, né? Calculamos aqui o determinante da matriz incompleta, agora nós vamos calcular o determinante da matriz, ó. Não vou copiar a matriz não, tá? Vou chamar de determinante da matriz BX. Ou seja, vamos substituir aqui a coluna do x pelos termos independentes. 4, 0 e 1, tá? E o resto fica igual, ó. Só pegar ali da matriz ali, ó. 2, menos 4 e 3. Aqui, menos 3, 1 e menos 10. Repetimos ali, então, os valores das duas primeiras colunas, né? Os elementos aqui, ó. 2, menos 4 e 3. E saímos multiplicando aí no sentido das diagonais, né? 4 vezes 4, 16. Vezes 10, 160 positivo, tá? Aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2, né? Vezes 1, 2, positivo. Aqui tem 0, vai dar 0. Tá? Então a gente fez aqui, ó. Fizemos essas aqui, essa daqui e essa daqui. Agora vamos para o sentido da outra diagonal. Do outro lado nós teremos o seguinte. Começando por aqui, ó. Veja que tem 0. Se tem 0 vai dar 0. Aqui é 4 vezes 1 dá 4, vezes 3 dá 12. 12 o quê? Negativo, tá? Porque está no sentido da diagonal secundária. E por último aqui nós temos 3 vezes 4, 12, positivo. Desse lado aqui fica negativo. Somando tudo aí, nós teremos então o determinante. Então 12 mais 12, 24. 24 negativo para tirar de 162. Então vamos ver aqui, ó, 162 menos 24. Aqui é positivo, né? Então 12, que fica 5, 12 tira 4 fica 8. 5 tira 2 fica 3, 138. 138 aqui positivo, tá? Então determinante det B x, né? É igual a 138. Com isso nós calculamos o x. Então o x vai dar, vou colocar aqui, ó. X é igual a determinante da matriz BX dividido pelo determinante da matriz B. Ou seja, 138 dividido por menos 46. Isso aí costuma dar 3 negativo, né? Menos 3, não é isso? Tirar a prova aqui, ó. 3 vezes 46 vai dar 3 vezes 6, 18, vai 1, 12, 13, 138, tá? Então o x é menos 3. Vamos fazer agora para o y. Então mesmo esquema, né? Isso aí você fez umas 500 vezes, já era, já pega as manhas. Vamos chamar aqui de matriz BY, então determinante da matriz BY. Qual que é a diferença? Que a gente vai substituir aqui a coluna do y pelos termos independentes, que são esses aqui, né? Então vamos lá. Copiar aqui a coluna do x, tranquilo? Agora a coluna do y vai entrar isso daqui. 0, 1. E o z normal, menos 3, 1 e menos 10. Repetimos ali os elementos aqui da primeira e da segunda coluna. 4, 0 e 1. E efetuamos aí as multiplicações aqui, ó. Sentido da diagonal principal tem 0 aqui, então esse produto vai dar 0. Aqui, 4 vezes 5, 20. 20 positivo. Aqui, 3 vezes 3 dá 9.
Então, nós temos aqui 9 positivo, tá? No sentido do outro lado, nós teremos aqui, ó, 4 vezes 3, 12, vezes 10, 120. Daria 120 positivo, mas esse lado fica negativo. Aqui nós temos 1 negativo, né? Porque desse lado fica negativo. E aqui, como tem 0 na coluna, então vai dar 0. Somou tudo aí, você vai ter o determinante. Então você tem aqui, ó, 121, né? Para subtrair aí 29. 121 para subtrair 29. Como é que dá isso aí? Então 121 negativo com mais 29 positivo. Vai dar um resultado negativo aqui, ó. 11 não dá para tirar 9. Aliás, 1 não dá para tirar 9. Pegou emprestado. 11 tira 9 fica 2. Aqui ficou 1, né? Pegou emprestado. 11 tira 2 fica 9. Correto? Então aqui 92 o quê? Negativo, tá? Então é menos 92. Esse é o valor do determinante. Então calculamos aqui o determinante do BY é igual a menos 92. Portanto, ó, o que vai acontecer? O Y vai ser a razão entre o determinante BY pelo determinante B. Ou seja, menos 92 dividido por menos 46. Isso aqui costuma dar quanto? 2 positivo. Então tá aí o valor do Y, 2 positivo. Para finalizar, vamos calcular aí o valor do Z, né? Então vamos chamar aqui de determinante BZ. Porque agora nós vamos substituir a coluna do Z pelos termos independentes. Então vai ficar 1, menos 3 e 5, 2, menos 4 e 3. E nos termos independentes vai entrar aqui, ó, 4, 0 e 1. 4, 0 e 1. E aí tudo de novo, né? Repete as duas colunas aqui do lado. Repete isso aqui. Repete isso daqui. E sai multiplicando aí que nem um louco, né? Multiplica tudo aí, já era. Aqui, ó, 1 vezes 4 dá 4. Como é 4 negativo, vai ficar menos 4. Aqui tem 0, então vai dar 0. E aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 9 é 36. 36 negativo. Porque tem um sinal aqui, ó. Do outro lado nós temos o seguinte, ó. Aqui começa por aqui, ó. 2 vezes 3, 6 negativo. Só que desse lado vai ficar o quê? Positivo. Certo? Agora aqui tem 0. Se tem 0, vai dar 0. Aqui, 4 vezes 5 dá 20. Vezes 4 dá 80. 80 negativo, só que desse lado vai ficar positivo. Certo? E aí só soma tudo, né? Somou tudo aí, já era. Nós vamos obter aí o determinante. Então veja aqui, ó. Os negativos nós temos aqui, ó. 36 com 4 dá 40 negativo. 40 negativo para tirar de 86. Isso aí vai dar 46 positivo, certo? Então o determinante aqui, o det B, Y, o DZ, né? Deu 46. Portanto, o Z vai ser igual a razão det BZ sobre o determinante de B. Isso aí vai dar 46 dividido por menos 46, ou seja, menos 1, tá? Então, apresentando a solução aí de maneira para ficar bacana, né? A resolução, vamos colocar aqui em forma de conjunto solução do sistema aqui, aplicando o Cramer, vai ser x igual a menos 3, o y igual a 2 e o z igual a menos 1, tá? Então essa é a solução do sistema aí. Beleza? Então você vê que o exercício, a resolução é longa, tá? Bem cansativo, né? Tem que prestar atenção, senão se perde nas continhas besta aí, idiota. Mas é isso. Vamos para a próxima.